Olá, aqui é Ricardo Câncio Santos para o trilhacerta.com. Volto dessa vez para tirar uma dúvida da Carol. Na realidade, ela pede para a gente abordar a questão do consórcio de imóveis, né? Consórcio que é uma prática muito mais conhecida para carros no Brasil ou para bens de menor valor do que imóvel. Mas sim, existe consórcio para imóveis. Antes de abordar as partes mais técnicas dessa questão de consórcio para imóveis, eu gostaria de chamar a atenção de que atualmente os preços dos imóveis estão em queda e o momento é muito mais propício, assim como os aluguéis também, para você alugar um imóvel. Por que eu falo isso? Alugar e não comprar ou financiar. Fazer uma continha simples e fácil para a gente entender. Se você tem um imóvel que vale em torno de 300 mil reais, para ele ser economicamente viável, ou seja, ele ser uma alternativa interessante para você, ele teria que estar te dando pelo menos 3 mil reais de aluguel, de valor de aluguel. Por que eu falo isso? Isso é em torno de 1%. Então, alguns títulos do Tesouro Direto pagam valores superiores a 1%. Então, compensaria muito mais você vender esse imóvel e aplicar no Tesouro Direto. Ou se você vai financiar um imóvel e você vai pagar em torno de 1% do valor do imóvel, um pouco mais do que isso, não é interessante. O interessante é você estar alugando, porque o valor médio de um aluguel ele está hoje rondando em torno de 0,2 e 0,4. Ou seja, compensaria muito mais você estar pegando esse dinheiro que você teria para pagar o imóvel, colocando em uma aplicação financeira que pague 1%, tirando o excesso, né, você pagaria de aluguel 0,2% a 0,4% do valor do imóvel, e o excesso você guardaria para uma outra alternativa, ou mesmo para comprar um imóvel à vista, ou dando um lance maior, né, entrando com uma parcela maior. Então a gente tem que ter isso em mente antes de começar a entender o que é o consórcio. O consórcio, na realidade, ele funciona da mesma forma que o consórcio de carro, muito próximo a isso. Então você se junta a um grupo, tem que geralmente ser aceito nesse grupo, né? Vai ao banco, ao seu banco, e se informa se eles disponibilizam consórcios, verifica parcela, o custo, o prazo, e aí o banco vai fazer esses cálculos e você vai ver essa alternativa. Ela tende a ser muito mais interessante do que um financiamento. Por quê? Por causa dos custos, não é? Então você tem custos bem menores com a questão do consórcio. O problema todo é que você fica dependendo de dar um lance para receber esse imóvel antecipadamente ou esperar o fim do prazo para de fato receber o imóvel, porque todos em um grupo de consórcio eles vão ser contemplados com o imóvel. Mas se você tiver que esperar, por exemplo, 15 anos, as condições daqui a 15 anos econômicas podem mudar drasticamente. A gente percebe isso já há algum tempo aqui no Trilha, que a economia ela flutua bastante. Então tem que ter bastante cautela, mas ao entrar nesse tipo de consórcio, mas é uma alternativa extremamente interessante e que muitas pessoas desconhecem. Então tá aí a dica, vão ao banco de vocês, né? Alguns bancos eles disponibilizam até calculadoras eletrônicas em sites onde você pode ter uma ideia de quanto seria a sua parcela ou valor pago. Então aproveita isso, se informa, ao invés de estar entrando num financiamento caro ou coisa desse tipo. Tranquilo? Termino aqui, grande abraço para Carol, Ricardo Câncio Santos para o trilhacerta.com.